Olá, meus queridos amigos de Brasília, João Ricardo, de Minas para todo o Brasil. Minha gente, nesse domingo às 20h30 em Brasília, o retrospecto é que no 7 de setembro realmente encheu a esplanada dos ministérios. E aqui veio caminhoneiros, pessoas interessadas e comprometidas com o patriotismo brasileiro. E todas vieram para cá com um sonho de liberdade. E eles vieram concisos que o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com suas falas de fazer alguma coisa dentro das 4 linhas. E muitos brasileiros ansiosos para que esse Congresso Nacional pudesse ser tomado por patriotas desejosos por mudança. E o que nós vimos foi uma Brasília dividida. O que nós vimos era brasileiros esperançosos de mudanças como se manda um funcionário ruim de uma empresa. Meu querido Brasil, nós observamos que o presidente Bolsonaro vem tentando lutar contra o aparelhamento esquerdista e ideológico, tanto no legislativo, que nós podemos olhar aqui atrás, e também no judiciário. Nós temos notado claramente que pautas que vai em desencontro às vontades da maioria patriótica e de fé no Brasil têm tomado conta nas escolas, com Paulo Freire e simplesmente com viés esquerdistas tentando implantar no Brasil as informações que tornam um país fraco e desapercebido com os poderios dos minérios, das riquezas no Brasil. Meus amigos, no dia 7 encheu-se bastante. Os caminhoneiros paralisados e fixos aqui, a esperança pelas declarações do presidente Bolsonaro. E por todo o Brasil, caminhoneiros paralisando rodovias e patriotas donos de postos fechando e não vendendo. A retrospectiva é muito clara. Muitos ansiosos como um golpe de espada aos inimigos, não aconteceu. O que nós vimos foi que no dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, nós vimos brasileiros sentindo traídos pelo presidente da República, pois as mudanças não aconteceram. E nós vimos um Senado, uma Câmara e o Judiciário com medo de um golpe. Mas o que nós vimos foi mais um grande golpe do presidente da República. Em vez de fazer invasões com foices e martelos ou metralhadores e fuzis, ele pediu carinhosamente que as manifestações pudessem terminar, que ele saberia o que fazer, fazendo acordo com os políticos e juízes na governabilidade. Os brasileiros sentiram-se traídos, pois os veículos que paralisavam as rodovias voltando para seus lares e muitas pessoas em observações voltando para casa com o dever patriótico cumprido, mas os aparelhamentos ainda continuam. Nós, brasileiros de direita, sabemos o que nós queremos. Nós sabemos que com o sofrimento e com as uniões e de planos econômicos de Paulo Guedes e com as 4 linhas do presidente Bolsonaro, tudo já está aparecendo como a filosofia das tesouras. E o Brasil continua em observação, mas mesmo assim em apoio ao presidente Bolsonaro. E aqui em Brasília, nesse 12 de setembro, nós vimos movimentos como o Movimento Brasil Livre, partidos PCO, PT, PSDB e vários outros pelo Brasil no Fora Bolsonaro. Mas nós vimos que nem o presidente Bolsonaro, nem o Fora Bolsonaro tem trazido as tantas liberdades e organizações da fé e a construção desse Brasil para a liberdade com o sangue de muitos soldados das Forças Armadas, brasileirinhos comprometidos em manter as nossas riquezas para o Brasil. Mas nós vimos a elite como Amoedo do Novo, Paulo Guedes, Henrique Meirelles e tantos outros, homens inteligentes, mas pautados com os grandes ricos globalistas do mundo. Nós estamos esperando um Paulo Guedes comprometido com o suor dos pequeninos, os vendedores de abacaxi e também com os grandes empresários de plantação e também dos transportes, para que possamos ter uma economia forte e que os tributos possam ser aplicados não
nesse assistencialismo brutal que a esquerda utiliza, mas nos meios que faz o Brasil crescer. Nós precisamos ver uma educação no MEC e nas universidades, treinando profissionais, pessoas comprometidas ao desenvolvimento e menos filosofias do peito e das bundas. Nós precisamos não ficar dependentes de messias e muito menos de generais. Nós precisamos de brasileiros estudiosos, todos politizados, como o sangue de Sócrates, que disse que aqueles que querem governar precisam compreender as necessidades das pessoas e que as pessoas precisam ter compromisso e respeito às autoridades e que estes precisam ser pautados não nas bombas que explodem quando eles querem, como uma criança chora pedindo leite. É necessário que antes das invasões aos congressos e aos tribunais, cada brasileirinho não possa, no momento das eleições, voltar pelo estômago. Os brasileiros precisam compreender a voltar com as consciências. E vimos um Brasil de brasileirinhos desde a escola pública às escolas superiores, treinados com as tolices. E o Brasil precisa compreender que é um novo tempo, não o tempo das invasões e das tristezas. Quanto mais o presidente jogando nas suas quatro linhas e trazendo angústia a vários brasileiros, nós com o sofrimento vamos aprendendo que nós precisamos aprender a votar. Precisamos compreender que precisamos mudar a forma como eleitos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois quando as ideologias e os poderes tomam conta, sejam de direita ou de esquerda, os aparelhamentos vindo dos apadrinhamentos acontecem, as indicações e, como diz Jesus Cristo, os tapinhas nas costas continuarão. E as fraudes não acontecem só aqui em Brasília, pois nós vimos, lamentavelmente por todo o Brasil, vereadores, prefeitos e as licitações e o uso de verbas indenizatórias para o sucesso dos mais pobres, pois os mais pobres precisam de um sistema das instituições honestos e coerentes. E nós precisamos de uma força de Estado comprometida internamente e externamente em proteger a nossa nação em todos os sentidos. Nós não podemos ver todas essas instituições que deveriam estar comprometidas não em ganhos ilícitos, nem dar lugar às corrupções, mas nós precisamos mudar essa sistemática para que o patriotismo não seja como aqueles policiais prendendo as suas mães porque receberam ordens de seus comandantes. Nós estamos ansiosos e podemos dizer que foi um fracasso da esquerda e do Movimento Brasil Livre em tentar ferir o presidente e todos os seus eleitores. Nós temos observado claramente que o Brasil precisa mudar. O Brasil precisa compreender o seu papel em cada um de nós brasileiros. Minha gente, meu braço está doendo aqui, está difícil segurar o celular. Estou aqui ansiosamente gravando esse vídeo para fazer uma retrospectiva das coisas que eu vi. Eu notei que no 7 de setembro há confusões para dizer quem irá ditar e falar as verdades de Zé Trovão, quem receberá no seu WhatsApp ou as suas mensagens ou suas ligações. Nem o Raio e nem Zé Trovão traz a ansiosa liberdade que todas as pessoas que estiveram aqui nesse 7 de setembro aguardando uma posição do presidente Bolsonaro para sanear as instituições. Mas o que nós vimos é o mesmo Brasil de antes e parece que para mudar todos os brasileiros precisam compreender a sabedoria de saber votar. Pois vivo na cidade de Uberlândia. E as pessoas ali parece que não compreendem as ideologias fracassadas de esquerda, mas continuam a acreditar nos sorrisinhos e nas propostas do que eu te ajude, eu te ajudarei, eu cuidarei de vocês e negam as suas responsabilidades de cuidarem de suas próprias casas, de suas próprias famílias, pois querem tirar a liberdade de nascença dada por Deus e dar para o Estado. E à base de cacetadas de policiais e cacetadas da vida, vamos esperando um Messias. Mas o próprio Cristo disse em João capítulo 17, versículo 3, que a vida, a liberdade depende do conhecimento. Pois quem não estudou, não leu, o pau comeu. João Ricardo de Brasília diz para todos vocês, o momento é de que todos nós venhamos a entender que os nossos representantes se corrompem,
Mas a liberdade é necessária uma vigilância constante. E aprender a votar, isso tem que estar no sangue e na alma, como os times de futebol, como as culturas da carne. Isso deve ser entranhado a política nos corações desde a juventude. Pois é como diz Jesus Cristo, e como diz Sócrates, nós não valorizarmos o sangue dos soldados e dos filósofos e dos santos em nós mesmos, lutaremos uma vida eterna sem fim e somos cruéis com a verdade. Por isso eu digo, somos mais Brasil. De Brasília, João Ricardo, para o Brasil e para o mundo. Somos mais Brasil. Tchau!